Amém? Romanos capítulo 8. Chegamos a Romanos capítulo 8, verso de número 1. Eu estou muito temoroso na expectativa de que o Senhor me conceda a graça de transmitir aos irmãos tudo que Ele ministrou ao meu coração acerca dessa palavra, né? E eu creio que o Senhor vai nos dar graça. Amém, irmãos? Talvez uma das palavras mais importantes que eu vou ministrar aos irmãos nesse tempo todo aqui de comunidade. Então, eu peço aos irmãos que prestem muita atenção. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre um assunto extremamente profundo em Deus. Não é que seja difícil de compreender, mas olha para mim, preste atenção. Nós podemos receber a palavra de Deus a partir da nossa mente natural, mente humana, e aí não vai fazer muito sentido. Mas nós podemos conectar a mente, o entendimento do Espírito ao Espírito de Deus. Então, existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. Amém, irmãos? Você tem uma mente para pensar as coisas naturais e você tem uma mente para pensar as coisas espirituais. Não dá para compreender as coisas do Espírito com a mente natural. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Se você estiver com a mente natural, você não vai entender o que eu vou falar. Não entender no sentido de compreender as frases, mas não vai fazer sentido para você. Você não vai se conectar ao Espírito. Paulo diz que o homem espiritual, esse consegue discernir bem todas as coisas. Quando eu falo para você prestar atenção, não é simplesmente para você ficar concentrado. Prestar atenção é o mesmo que você despertar o seu espírito para compreender o Evangelho. O Evangelho não pode ser compreendido com uma mente natural, com uma mente humana. O assunto que vamos falar é profundo e muito espiritual. Precisamos estar conectados no Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Diz assim: portanto, ou seja, por esse motivo, agora, diga agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ler de novo? Romanos capítulo 8, verso 1. Preste atenção na leitura. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso de número 2. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos orar? Não feche a sua Bíblia. Pai Santo, nós te rendemos graça. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela graça concedida a nós de estarmos aqui reunidos como igreja, ó Deus, para desfrutar da tua voz, para desfrutar do teu falar. Pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Nós não queremos, Senhor, apenas uma pregação, nós queremos nos conectar ao Senhor pelo Espírito, que o teu Santo Espírito nos pregue o Evangelho nessa noite, nós possamos ser verdadeiramente alimentados pelo Senhor. Nós cremos, Senhor, que estamos diante da tua mesa para nos alimentarmos da tua palavra.
Assim nós oramos pedindo fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu falei para os irmãos domingo passado, e eu quero repetir, que não existe a possibilidade de você compreender corretamente um texto fora do seu contexto. Quantos se lembram disso? Falei para os irmãos para a gente entender o que Paulo está falando nessa porção das Escrituras, nós precisamos ler a partir do versículo 12 do capítulo 5. Ali ele começa o assunto, ele vem desenvolvendo o assunto, capítulo 5 a partir do verso 12, capítulo 6 inteiro, capítulo 7 inteiro, capítulo 8 inteiro, e ele vai parar no capítulo 9. É o mesmo assunto, ele está falando sobre a mesma coisa. Todas as vezes que você isola um texto, você corre o risco de encontrar um pretexto distorcido da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós temos uma afirmação, Romanos capítulo 8, verso de número 1. Preste atenção. Portanto, diga portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... A pergunta é, por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está falando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pessoas que decidiram não andar mais segundo a carne, mas decidiram andar segundo o Espírito? Para nós entendermos, nós vamos precisar voltar um pouco. Os irmãos estão aí? Preste atenção. No verso 15 do capítulo 7, Paulo começa a falar da sua esquizofrenia. É quando Paulo descobre que alguém está morando dentro dele. Olha lá. Porque o que faço... Coloca na NVI, por favor. Vamos ler comigo aqui no telão na NVI, para a gente entender com mais clareza. As palavras ficam mais simples. Não entendo o que faço. Essa palavra não entendo aqui é não aceito. Eu não aceito o que eu faço, Paulo está dizendo. Por quê? Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo está dizendo assim, o que eu não quero fazer, eu faço. Então eu não entendo o que eu faço. Verso de número 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Verso 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em... Paulo está dizendo assim, não sou eu que faço. Quem faz é o pecado que habita em mim. Verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, nada de bom está em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Olha o Paulo, eu quero fazer o que é bom. Eu quero fazer o que é certo. Na hora de fazer, não consegue. Diga assim, por quê? Diga por quê? Porque existe alguém escravizando o corpo de Paulo, para que ele não faça o que ele quer fazer. Verso de número 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quantos estão aí? Presta atenção. Quero fazer o bem, não consigo. Não quero fazer o mal, faço. Verso 20. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em... Óbvio. Se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, então não sou eu que estou fazendo. É o pecado que habita em... O que Paulo está descobrindo aqui? Que existe um morador nele. Quem é o morador que está nele? O pecado. Pastor, o que é o pecado? Olha para mim. O pecado é a natureza do próprio Satanás
colocada em nosso corpo. O diabo pegou sua própria natureza. Qual que é a natureza do diabo? Diga assim, qual? Rebeldia, desobediência a Deus. Ele desobedece a Deus desde o princípio. Ele pegou sua própria natureza e colocou em nosso corpo. Quantos estão aí? Olha para mim. E a natureza satânica, junto com o meu corpo, se transformou naquilo que Paulo chama de carne. O que é a carne? É os meus instintos, os meus desejos, mais a natureza do próprio Satanás que habita em meu corpo. Quantos estão aí? Pois é. É a semente do próprio diabo. Você não sabia que o caso era tão ruim, né? Mas é. Olha para mim. Vamos lá, verso 21. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Que lei? Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então olha para mim. O cara quer fazer o bem. Qual que é o problema? É que o mal mora nele. Desde quando, pastor? Desde que você nasceu. Você já nasceu com essa natureza. Verso 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Diga assim, ó, no meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, ou seja, eu quero ser bom, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é honesto. Eu tenho, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Qual que é o problema? Verso 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Diga assim, olha para mim. Diga assim, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas no meu corpo, tem outra lei atuando nos meus membros. Vou ter que fazer um teatro. Vamos lá? Personagem 1. Quem é esse? Diga, quem é esse? A lei do pecado. Como é que é o nome dele? Ele é a lei do pecado. Onde é que a lei do pecado habita? Diga assim, na carne. Diga, no corpo. Diga, nos membros. Amém? Esse aqui é o indivíduo. Nós vamos chamar ele de lei do entendimento. Diga, lei do entendimento. Entendimento. Amém? Esse aqui nós vamos chamar, vou te dar um alívio, de lei de Deus. Quantos estão aí? Então nós temos quantas leis? 3. Nós temos a lei do pecado, habita onde? Na carne. A lei do entendimento habita onde? Diga, no mais profundo do meu ser. Volta lá, verso de número 22. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Então, no íntimo do meu ser tem a lei do meu entendimento. Com o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Quantos estão aí? Vamos lá? Quem que é esse? Lei do pecado. Tá onde? Na carne. Esse, lei do entendimento. Onde está? No meu íntimo. Esse aqui, lei de Deus. Quantos estão aí? Onde a lei do entendimento tem prazer? Na lei de Deus. Então a lei do entendimento, vira, Rodrigo. A lei do entendimento quer ir para a lei de Deus. Diga, qual é o problema? Verso de número 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha
Vai lá, lei do pecado, começa a guerrear com a lei do... Segura, isso. Presta atenção. Guerreando com a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do... O que o pecado fez? Fez Mas o que a lei do entendimento quer? Qual que é o problema? Que a lei do pecado não permite. Presta atenção, é dessa guerra que Paulo está falando aqui. Não é a guerra da lei do pecado contra a lei de Deus. É a guerra da lei do pecado contra a lei do meu entendimento, que é ir para Deus. Vai. A lei do pecado não deixa. Mas olha, eu quero fazer o bem. O pecado não deixa. Quantos estão aí? Onde está essa guerra? Diga onde? Dentro de você. Eu vou ser o melhor marido. Você faz o plano. Você põe no papel. Não, agora eu entendi. Deus disse que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Agora eu entendi. Eu vou abraçar a lei de Deus. Quando ele vai, a lei do pecado diz: você é meu prisioneiro. Quantos estão aí? Olha para mim. Quem vence essa guerra? Diga, quem vence essa guerra? A lei do pecado sempre. É o que Paulo está dizendo. Verso de número 24. Permanece aí. Olha só. Olha para mim. Onde está a lei do pecado? Diga, na carne. No corpo. Sim ou não? Olha a exclamação de Paulo. Miserável homem. Diga assim, por que miserável? Porque eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Com meu entendimento, eu quero ir para a lei de Deus. Mas sempre sou impedido pelo pecado que habita em mim. Ou seja, quem eu sou? Miserável homem que sou. Olha a pergunta. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É uma pergunta. Os irmãos estão aí? Verso de número 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção. De sorte que, com a mente, com o entendimento, eu próprio sou escravo da lei de... Ou seja, com o meu entendimento eu quero servir a Deus. Olha lá. Mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Eu quero fazer o bem, a minha mente quer fazer o bem, eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer, porque eu sou escravo de alguém que mora em mim e que no final das contas, entre o meu entendimento e o pecado, é o pecado que vence sempre. Quantos estão aí? Diga assim, e agora? Quem poderá me defender? Olha para mim, presta atenção. Vou repetir. Diga assim, a minha mente, a minha alma, o meu entendimento, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, eu sempre vou perder para o pecado que mora no meu corpo. Por isso que Paulo está dizendo, quero fazer o bem, não consigo. Não quero fazer o mal, faço. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Ficou claro isso aqui? Permanece aí os 6. Quem que é esse? Pecado. Quem que é esse? O entendimento quer fazer o quê? Ir para a lei de... Mas o pecado não deixa. Quantos estão aí? E agora? Quem poderá nos defender? É o que Paulo está dizendo no verso 24. Miserável homem, quem vai me livrar disso aqui? Diga quem? Romanos capítulo 8, que agora começamos a pregação. Verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo
Jesus, verso de número 2. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida, entrou outra lei em jogo. Vem para cá, William. Diga assim, lei do Espírito de vida. Então, eu tenho a lei do pecado. Os irmãos estão aí? Eu tenho a lei do meu entendimento. Eu tenho a lei de Deus. E agora entrou uma outra lei em jogo, que é a lei do Espírito de vida. Quantos estão aí? Por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida fez o quê? Me libertou do quê? Vai lá libertar da lei do pecado. Liberta, isso. Quantos estão aí? E agora que ele está liberto da lei, agora que o meu entendimento está liberto da lei do pecado, o que ele pode fazer? Quantos estão aí? Mas diga assim, graças à lei do Espírito de vida. Porque se não houvesse a lei do Espírito de vida, o pecado continuaria. Vamos repetir o teatro, vamos lá, para gravar. Quantos estão aí? Então, olha só. Lei do entendimento. O que a lei do entendimento quer? Quero fazer o que é certo. Quero ser honesto. Quero ser um esposo que realmente ama a minha esposa como Cristo amou a igreja. Quero ser uma esposa que honra o meu marido como a igreja honra a Cristo. Eu não quero fazer nada errado, eu não quero falar mal de ninguém. Eu quero viver uma vida honesta. Qual é o problema? O pecado habita em mim. E o pecado, todas as vezes que eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, eu sempre perco para o pecado. Os irmãos estão aí? Pergunta: e agora, quem poderá me ajudar? Deus, por meio de Jesus Cristo, envia a lei do Espírito de vida, que me liberta da lei do pecado, me dando agora, se eu quiser, a oportunidade de viver segundo a lei de Deus. Quantos estão aí? Tudo isso aqui acontece dentro de você. Consegue compreender? Agora eu te pergunto, se não houver a lei do Espírito de vida, volta para lá, William, não existe esse. O que vai acontecer comigo? Eu vou permanecer escravo do pecado. Quanto tempo, pastor? A vida inteira. Quantos estão aí? Pastor, então o que é que eu faço? Preste atenção, em nome de Jesus. O que é que eu faço para que a lei do Espírito de vida venha me resgatar da lei do pecado? Coloca na nossa versão normal. Os irmãos estão aí? Olha o texto. Porque a lei do Espírito de vida, onde? Onde? Diga assim, essa lei, ela só existe para mim se eu estiver em Cristo. Presta atenção. Olha só. Diga assim, fora de Cristo. Então, eu queria ter feito um negócio, mas não consegui fazer. Mas eu vou fazer vou fazer umas casinhas para a gente entrar dentro para você fazer. Imagine que aqui tem uma casa, um cercado. Aqui é Cristo, amém? E para cá é o lado de fora. Presta atenção. Ele quer fazer o bem. Eu, com o meu entendimento, quero fazer o bem. O pecado é meu? Diga assim, meu Senhor. Habita no meu corpo. Manda em mim.
até que eu consigo entrar em Cristo. A hora que eu entro em Cristo, a lei do Espírito de vida me faz livre da lei do pecado. E agora eu sou livre. Aí, olha para mim. Ficar em Cristo aqui está muito chato. Acho que eu vou sair um pouquinho de Cristo. Saiu de Cristo. O que acontece? Escravo do pecado. Mas aqui é muito sofrimento, apanho demais, sofro demais. Eu vou voltar para Cristo. Voltou para Cristo? Livre do pecado. Quantos estão aí? Diga assim, eu só sou livre do pecado, da escravidão do pecado, se eu estiver em Cristo. Cristo é o lugar seguro. Olha para mim, nós não vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso domingo que vem. Porque qual que é a próxima pergunta muito importantíssima a se responder? O que é estar em Cristo? Como é que eu posso estar em Cristo? Porque, posso dizer algo para você? 99% dos crentes que eu conheço não estão em Cristo. Vem para cá. Estão fora de Cristo e por isso permanecem escravos do pecado. Pastor, queria viver uma vida diferente. Não consegue. Diga assim, por quê? Porque na luta entre você e o pecado, você sempre perde. Você só vai vencer se vier ajuda. Só que só tem ajuda em Cristo. Fora de Cristo não tem ajuda. Preste atenção. Fora de Cristo, você vai passar a sua vida inteira tendo as melhores intenções, sem conseguir colocar nada em prática. Diga assim, por quê? Porque fora de Cristo eu sou escravo. Eu quero fazer o bem, mas não consigo, não posso. Quantos estão aí? Ficou claro para os irmãos? Isso aqui ficou, os irmãos entenderam? Sim ou não? Obrigado, meus atores. Vamos ler, volta lá, capítulo 7, verso de número 20. Ora, preste atenção. Se eu faço o que eu não quero, diga assim, eu faço o que eu não quero. Já aconteceu isso com você? Quantas vezes? Sabe quantas vezes acontece? Diga quantas. Todos os dias. É aquela hora que você faz assim, ó. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu respondi assim? Por que isso? Por que aquilo? Diga assim, por quê? Paulo vai responder para você. Diga assim, por quê? Porque tem alguém que mora dentro de você. E esse alguém que mora dentro de você é que comanda o seu corpo. Aí, olha para mim. O crente vai dizer assim, tá vendo? Não tenho escolha. Não tenho o que fazer. Eu vou viver escravo do pecado para sempre. Porque, tá vendo? O pecado habita em mim. A questão é que Deus proporcionou quem pode libertar você da escravidão do pecado. Verso de número 21, presta atenção. Acho então esta lei em mim. Diga assim, essa lei está em mim. Qual é a lei? Que quando quero fazer o bem, o mal está... Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o mal mora comigo. Verso 22. Porque segundo o homem interior, diga homem interior, meu entendimento, eu tenho prazer na lei de... Eu quero fazer o que Deus diz que tem que ser feito. Verso de número 23. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei,
que batalha contra a lei do meu, diga assim, meu entendimento contra a minha carne. Essa é a briga. Olha só. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus. Olha para mim. Entre você e o pecado, você sempre perde. Presta atenção no que eu estou tentando te dizer. Eu estou tentando dizer para você que sozinho você nunca vai ser melhor. Você vai planejar ser melhor a vida inteira. Mas entre o seu entendimento, que sabe que tem que fazer o certo, e o pecado que habita em você, o pecado tem muito mais força. Ele te prende debaixo da lei do pecado. Verso 24. Pergunta de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, como é que eu vou sair dessa enrascada? Verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Capítulo 8, verso 2. Pula 1. Porque a lei do Espírito de vida, onde? Onde? Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo, eu recebo o Espírito de vida que me liberta dessa escravidão, me fazendo livre. Os irmãos estão aí? Diga assim, livre. O que eu sempre quis com o meu entendimento? O que eu sempre quis com o entendimento? Servir a lei de Deus, sim ou não? Por que eu não servia? Porque o pecado me prendia. Quantos estão aí? Agora que a lei do Espírito de vida me libertou, então, olha para mim. Se eu quiser, eu posso servir a Deus. Então, olha para mim. Há pessoas que não podem servir a Deus, mesmo querendo. Diga, por quê? São escravas. E não entenderam que só em Cristo é que elas podem receber ajuda para serem livres. Servir a Deus não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Você pode perguntar para qualquer crente. Todos querem servir a Deus. Todos querem ter uma vida com Deus, uma vida exemplar. Todos querem viver uma vida para fazer a obra, fazer a vontade de Deus. A pergunta é, quantas podem? Pastor, por que não podem? Porque não tem como você servir a Deus sendo escravo do pecado. Não tem jeito. Você quer, eu desejo, pastor, eu quero muito, mas não tem como, porque você é escravo. Então, Deus, em Cristo, só em Cristo, providenciou o Espírito de vida que vem e diz para o pecado assim, ó, chega. Você não vai mais escravizá-lo. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. A palavra livrou aqui é como quem abre as portas de uma cela. Te libertou, como quem diz para você assim, ó, agora se você quiser, você pode servir a Deus. Quantos estão aí? Quantos crentes vivem essa liberdade? Pouquíssimos. Diga assim, por quê? Porque para isso precisa estar em Cristo. E estar em Cristo é algo estritamente relacionado com o teu ego.
Olha para mim. Cristo é um corpo formado por muitos membros. Pastor, quando é que eu estou em Cristo? Diga quando. Pergunte quando. Vou usar a palavra que o pastor Facundo usou. Quando você é inofendível. Estar em Cristo não tem a ver com o seu relacionamento com Jesus. Estar em Cristo tem a ver com o seu relacionamento com o irmão que está do seu lado. Diga assim, por quê? Porque eu estou ligado a outro membro. Eu sou um membro, estou ligado a outro membro. Todas as vezes que eu permito a minha justiça própria tomar conta do meu ser, eu me separo do corpo de Cristo. E quando eu me separo do corpo, eu volto a ser uma presa fácil para o pecado. E volto a ser escravo. Aqui está o significado da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo para nós não dá a ideia da crucificação romana. A cruz de Cristo para nós dá a ideia de negarmos a nós mesmos. Negue-se, diga assim, negue-se a si mesmo. Quando é que eu preciso me negar a mim mesmo? Diga quando? Quando me ofendem. Todas as vezes que eu preciso me defender. Todas as vezes que você se defende, você sai de Cristo. Diga assim, por quê? Porque nós temos que seguir Jesus. E nós precisamos ser como uma ovelha muda. Diga, ovelha. Como uma ovelha muda foi levado ao... Presta atenção. A ovelha sabe para onde ela está indo. Mas ela não reclama. Ela não murmura. Ela não sai falando que é injustiça. Ela simplesmente fica muda. Ela não reage. Ela não se defende. Presta atenção. Estar em Cristo é tomar a cruz. Tomar a cruz é você intencionalmente não mais permitir-se ofender com ninguém, independente do que façam a você. E por que eu faria isso, pastor? Porque eu sou bobo? Não. Porque você entendeu o valor do corpo de Cristo. E você que é um crente espiritual já consegue discernir o corpo. E você sabe que em hipótese alguma você deveria fragmentar, dividir o corpo de Cristo. Mas como não dividir o corpo de Cristo vivendo com um monte de gente que faz um monte de coisa errada? Diga como? Diga como? Sofrendo dano. Sabe por que gente egoísta jamais vai romper em Deus? Diga assim, por quê? Porque gente egoísta sempre está fora de Cristo. E fora de Cristo, você só é um escravo do pecado, ainda que você tenha a melhor das intenções. Eu quero fazer o bem, o que adianta? Então olha para mim, intencionalmente, eu tenho que viver uma vida que não considera mais ofender-se com nenhum irmão. Independente do que eles façam. Diga, para quê? Para que eu permaneça em Cristo. Não, pastor, mas eu gosto mesmo é de Deus. Eu amo Deus. Aí vem João e te diz assim, ó. Se você não ama o seu irmão que você vê,
Como é que você vai amar um Deus que você não vê? Diga assim, por quê? Diga por quê. Porque você só vai conseguir ver Deus no corpo. Quantos estão aí? Diga, que corpo? O que está sentado do teu lado. Esse irmão aí é um membro do corpo. Se você está olhando para ele e não está vendo Cristo, como é que você vai amar Cristo? Como é que você vai amar Cristo se você não o enxerga? E então, olha para mim, diga assim, e então eu vivo a minha arrogância, eu vivo a minha soberba, eu vivo a minha justiça própria, e eu acho que todo mundo tem que fazer o que eu quero, porque senão eu me ofendo. E não falo mais com você, tô de mal. Diga assim, o que acontece? Diga o que acontece? Estava em Cristo, sim ou não? Me ofendi com o corpo, dividi com o corpo. Então, se você não pode mais estar ligado ao corpo, você está fora. E você não está mais em Cristo. E não estando em Cristo, não tem mais a lei do espírito de vida. E você só volta a ser um escravo do pecado. Quantos planos você já fez de servir a Deus? Quantos planos você... Agora não. Agora, dessa vez, agora vai ser mesmo. Não adianta, filho. Pastor, mas então por que Deus reuniu a gente se Ele queria que nós vivêssemos sendo um? É aqui que está o X da questão, irmão. Nada vai aperfeiçoar mais você do que os seus relacionamentos com pessoas que, no seu ponto de vista, são ruins. Sabe quem é que Deus quer na sua mesa? Diga quem? Um Judas. Um Tomé. Que não acredita em nada do que você fala. Um Pedro que vai negar você. Ah, mas pastor, essa pessoa é falsa. É essa que Deus quer. Diga assim, para quê? Para que você morra. Para que você tenha a possibilidade de negar a si mesmo. Quando você se relaciona com pessoas que te amam muito, você não nega nada. Porque essas pessoas costumeiramente estão fazendo o que você quer. Porque elas gostam de você tanto. O difícil é lidar com gente que não gosta de você. E aí, olha para mim. Você tem uma escolha. Ou você nega a si mesmo para permanecer em Cristo e ser livre da escravidão do pecado, ou você vive como 99% dos crentes vivem, com a razão. Eu tenho razão. Como diz o pastor Facundo, eu tenho os prints da conversa. Você não sabe o que ele fez, pastor. Me traiu. Eu olho assim e já penso, que oportunidade maravilhosa de negar a si mesmo, tomar a cruz, como uma ovelha muda, ir para o matadouro, permanecer em Cristo e não voltar a ser escravo do pecado. Falei outro dia para os irmãos aqui na reunião sobre o Jardim do Éden, que era o único lugar seguro que havia para Adão e Eva, que é Cristo. Só existe um lugar seguro para nós, irmãos, se nós estivermos em Cristo. E em estar em Cristo tem a ver intimamente com a sua capacidade de não se ofender.
pastor, mas o fulano de tal fez isso e isso. Pois é, mas é para ser assim mesmo. Mas ele me roubou, e daí? Sofre o dano. Mas aí eu vou ser bobo. Não, não é para ser bobo, é para ser bobo e mudo. Imagina Jesus na cruz. Desce daí, rapaz, você não fez nada. Esse povo aqui está errado. Não abriu a sua boca. O Pilatos, tenho poder para te crucificar, te soltar, você não sabe que eu mando em você. Não vou me defender. Sabe o que Deus quer? Diga o quê? Que você pare de se defender. Os crentes, eles se transformaram em expert. São expert em justificar. Diga assim, por quê? Porque eu quero preservar a minha imagem. Como pode você pensar isso de mim? Você precisa falar com as pessoas pisando em ovos. Calma. Que uma palavra mal colocada e pronto. Qual é o problema? Você sai de Cristo. E fora de Cristo você volta a ser escravo do pecado. Alguém que quer fazer o bem, mas não consegue. Diga assim, verso 1, olha só. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim, para quem está em Cristo, não há mais condenação. Mas eu te pergunto e você responde, e para quem não está em Cristo? Existe um lugar de segurança. Existe um lugar seguro que é em Cristo. Sabe o que o diabo quer? Olha para mim. O diabo colocou a semente dele em nós, no nosso corpo. E ele só está esperando o momento que você fique desprotegido. Então o diabo quer que você se ofenda com seu marido, sim. Que você tenha razão. E que você brigue. E que você fique de mal, come sal, não sei o que lá mais. Diga assim, pra quê? Ele só diz assim, vem cá, minha escrava. Vem fazer minha vontade. E agora, pastor? E agora não nos resta outra alternativa a não ser negarmos a nós mesmos. O irmão me ofendeu. Qual que é a minha vontade? Retribuir a ofensa, mas eu não vou fazer isso. Eu vou negar a mim mesmo para permanecer em Cristo. Porque eu quero ficar seguro. Não quero voltar a ser escravo do diabo. Não é uma questão de querer. É uma questão de poder. Quero fazer o bem. Se você não estiver em Cristo, você não é livre para fazer o bem. Qual que é o problema? Estou encerrando aqui. Eu tinha falado sobre outra coisa, acabei não falando. Falo domingo que vem. Qual que é o problema? O problema são as pregações do dia de hoje na igreja evangélica. Por quê, pastor? Porque as pregações ensinam você a ser egoísta e pensar só em você. É a tua vitória. É a tua bênção. É o teu milagre. Você é importante. Você não sei. E o crente vai se enchendo disso. Uai, se tudo é para mim, então o mundo gira em torno do meu umbigo. Sabe quando é que você começa a viver de fato a vida cristã? Porque olha para mim. Existe uma diferença entre você frequentar cultos e você viver a vida cristã.
Você começa a viver a vida cristã a partir do momento que você deixa de pensar em você. Enquanto você está pensando em você, você não está vivendo o Evangelho. É o que Paulo ensina. O bem de todos vem primeiro. Pense nos outros como superiores, maiores do que você. É o que Paulo ensina. Se você e seu irmão têm algum negócio, sofre o dano. A partir de aí, você começa a viver o Evangelho. Antes disso, posso falar? Somos só um grupo de pessoas reunidos em um lugar com o ego inflado, vivendo uma vida egoísta, achando que somos o centro do universo. Quantos estão aí? Jesus poderia ter pensado nele, irmão. Jesus deu a vida por nós. Presta atenção, ele podia ter pensado nele. Quer saber de uma coisa? Esse povo está cuspindo em mim. Esse povo está virando as costas para mim. Estão blasfemando. Não, esse povo não reconhece o que eu fiz. Eu era Deus. Deixei de ser Deus para vir à terra. Salvar essa turma. Quer saber de uma coisa? Eles é que se virem. Vou falar com meu pai. Ele manda aqui uma legião de anjos. Já resolve esse negócio. Ele disse. Sabe o que ele disse? Diga assim, o quê? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe quando é que você começa a viver a vida cristã em Cristo para deixar de ser escravo do pecado? Quando o seu irmão erra com você e você olha para ele sinceramente e diz assim, olha, você não me deve nada. Porque viver unido a você, para mim, é mais importante do que eu ter razão. Ah, pastor, quem é que está certo? Olha para mim. Quando você começa a viver o Evangelho, não tem mais certo e errado. Quem perdoa primeiro ganha, irmão. Por quê, pastor? Porque permanece em Cristo. Pastor, você não sabe o marido que eu tenho. Não sei mesmo. Mas a menos que ele te forçou a casar com ele, foi você que escolheu. E agora? Diga, e agora? Sofre o dano. Pastor, mas é uma vida inteira. Por isso que quem não casou ainda escolhe bem. Tem volta não. É sério a coisa, irmão. Não, pastor, eu vou divorciar. Ok. Está disposto a viver uma vida fora de Cristo? Posso falar? Porque o divórcio é a expressão da falta de perdão. Independente do que o outro fez. Ah, pastor, essa doeu. O problema é teu. E acredite, é todo teu. Por quê, pastor? Porque essa é a pior decisão que alguém poderia tomar. Não perdoar? Não. Viver fora de Cristo. Quase toda semana. Olha para mim. Eu quero ser alguém
que dê a você muitos motivos para você morrer. E eu preciso que você também seja essa pessoa para mim. Como eu estava dizendo, todas as semanas eu faço um checklist. Qual é o checklist? Paro e penso honestamente, se tem alguém no meu ciclo de relacionamento com quem eu estou ofendido e o que eu preciso fazer para liberar essa pessoa. Por quê, pastor? Porque senão eu saio de Cristo. E só em Cristo é que não há condenação. Se você ler o capítulo 7, presta atenção. Paulo diz assim, ó: miserável homem que eu sou, quem me livrará? Tudo ele fala no singular. Eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. No capítulo 8, ele deixa de falar o eu para começar a falar nós. Porque nenhuma condenação há para os que... Não é nenhuma condenação há para eu que estou. É para os que estão. Diga assim, por quê? Porque você precisa das pessoas que estão à sua volta. Pastor, eu sou a igreja. Não é. Ninguém é a igreja sozinho, irmão. E quer um conselho? Diga qual? Deixe Deus escolher os seus relacionamentos. Diga assim, por quê? Porque se você for escolher, você só vai escolher os bons. E Deus quer escolher para você os ruins. Diga assim, para quê? Para te dar a preciosa oportunidade de negar-se a si mesmo. E permanecer em Cristo. Em Cristo. A lei do Espírito de vida liberta você da lei do pecado e você é livre para servir o Senhor. E então, preste atenção, o bem que você quer fazer, você vai fazer. Você não é mais escravo. O mal que você não quer fazer, você vai deixar de fazer. Você não é mais escravo. Quantos estão aí? Ficou claro para os irmãos? Sim ou não? Ficou mesmo, irmãos? E eu te pergunto, e agora? Praticar. Morrer. Você já pode começar agora. Sabe quando o seu patrão comete com você aquela injustiça? E você fala... Se ninguém está dizendo que você é bobo, não está bom ainda. Começa a ficar bom quando as pessoas começam a dizer assim, mas você é bobo, hein? Poxa, mas você é bobo, hein? As pessoas fazem o que quer de você. Diga assim, bobo. Diga, bobo é quem se ofende e sai de Cristo. Eu sou muito esperto.